depois de subir. Ok, agora sim, gravando a carta de Niva Capital de junho de 2021. Estava comentando que o Bovespa subiu vários dias consecutivos e hoje teve uma pequena queda aí. Até a queda não foi tão pequena assim, mas estava em 131 mil pontos, agora está em 130. E a Sim, maior oscilação que a gente viu no dia foi mesmo o Bitcoin. O que os ativos normais oscilam em um mês, o Bitcoin oscila em 4 horas. e a alta da Bovespa estava na sexta consecutiva, né? Então seria a sétima agora, bem natural. E por acaso o dólar caiu, né? Porque ontem não estava 5,03. Então caiu um Não, pouquinho. Ele ficou estável, né? Caiu um centavo, 1 ou 2 centavos, talvez. caiu 2 centavos. É 1 centavo. Você tem Um razão. centavo. É. 5,04 para 5,03. Então, acho que vamos começar. O Murilo está apresentando a primeira página da carta do mês de junho. E o que nos chama bastante atenção foi a continuidade de notícias boas que foram observadas, né? Ali nos marcadores a gente apresenta o PIB, que subiu 1,2%, acima do que se esperava uma alta de trimestre a trimestre de 0,7%, e o PIB subiu 1,2%. E o que é interessante observar no PIB, a composição sob a ótica da demanda, a gente observa que o consumo do governo caiu 0,8%. Então, mesmo com o consumo do governo caindo 0,8%, o PIB como um todo subiu 1,2%, incentivado muito pela formação bruta do capital fixo, né, os investimentos, e pelo comércio exterior. E o comércio exterior, inclusive, é o segundo item que a gente tem ali na lista, porque o Brasil nunca exportou e importou tanto como está importando e exportando nesse ano. A gente está fazendo uma média, o Brasil está fazendo uma média de exportações de 1 bilhão e 300 milhões de dólares, desde o finalzinho de fevereiro. Isso se repetiu agora no último mês, no mês de maio. E de maneira impressionante, as importações também estão batendo recorde. A gente está importando muito mais do que se importou nos últimos anos. Deixa eu até pegar o dado aqui, balança comercial. Pegando o dado acumulado de janeiro até a primeira semana de junho, já tem inclusive a primeira semana de junho, o Brasil está exportando 32% a mais do que no ano passado e está importando 25% a mais do que importou nesse mesmo período do ano passado. É muito mais. E obviamente que, como a exportação está crescendo mais do que a importação, o saldo da balança comercial está crescendo ainda mais. Está crescendo 50% em relação ao ano passado. A gente já tem um saldo de quase 30 bilhões de dólares e o primeiro semestre ainda nem acabou. Na verdade, o mês de junho tem só, acho que 4 dias ali, teve o feriado, né? Então, os resultados da balança comercial foram muito surpreendentes e estão contribuindo muito para o crescimento da economia. Todo mundo foi pego de surpresa, ninguém acreditava que a economia brasileira fosse apresentar esse crescimento no primeiro trimestre e que deve ter continuidade no segundo trimestre, apesar dos lockdowns, porque foi a terceira onda, pegou mais forte o Brasil como um todo em março. A região aqui de Curitiba está numa situação ainda ruim, mas o Brasil como um todo, o pior ficou lá em março. Aí outra coisa que está surpreendendo é com postos de trabalho, o CAGED divulgou dados positivos em relação ao mês de abril, mês de maio ainda não saiu, 120 milhões de empregos, quase 1 bilhão, 120 mil empregos, quase 1 milhão de empregos criados com carteira assinada nos primeiros 4 meses do ano. Esse número também foi surpreendente por conta das restrições que a gente observou lá no final de março já. A taxa de desemprego continua muito alta, 14,7%. Essa é a média do primeiro trimestre do ano, de acordo com a pesquisa do PNAD, do IBGE. Então, os números do CAGED, que contam os empregos formais, que, se não me engano, está próximo de 40 milhões de empregos, é um número bastante positivo, mas a taxa de desemprego calculada pela pesquisa do IBGE
Aí não, está batendo recorde. Na verdade, não está batendo recorde, mas está no topo apresentado no ano passado, 14,7. Isso não é um número de todo ruim, e daqui a pouco eu vou falar o porquê. E aí uma notícia boa também é o superávit do governo, o resultado fiscal do nosso governo federal foi bastante positivo, foi surpreendente, 24 bilhões no ano. E ali no gráfico direito, embaixo, a gente pode ver o saldo acumulado do superávit, do déficit nominal. O nominal é o depois de pagar os juros, depois de pagar tudo. É o melhor número desde 2014. Então, a gente teve um déficit de 60 bilhões no começo do ano. É normal o Brasil ter déficit nominal, não primário, mas sim nominal. Mas é o melhor número desde 2014. E isso foi também surpreendente. Em parte, foi por conta do atraso na aprovação do orçamento. O orçamento aprovou, então o governo teve que segurar muitas das despesas. Mas parece que o ministro Guedes está voltando a ter aquela estratégia de economizar dinheiro, tentar economizar os gastos públicos federais. E isso está dando resultado, porque a credibilidade do Brasil voltou a crescer, o risco do país está abaixo de 300 pontos, e isso contribui para a gente ter uma expectativa de uma inflação mais amena e não voltar a ter hiperinflação, que é o assunto da próxima página. Na próxima página a gente fala dos aspectos não positivos, mas dos aspectos negativos que nós estamos vendo no momento. Tem bastante notícia boa, mas também tem notícia ruim. E a principal dela é a inflação. Do lado direito, vocês podem ver a imagem da ANEEL, a gente está em bandeira vermelha, patamar 2, subiu mais 5 centavos, foi 5 centavos, né, Murilo? 6 centavos. O custo da energia elétrica subiu, então, mais alguns centavos aí, que dá próximo de 10%, dependendo da região do país. E essa alta de preços é agora, no mês retrasado já tinha subido também. E outra coisa também relevante, outra questão, é preço de combustível. O petróleo estava lá na casa dos 60, está vindo para a casa dos 70. E por que o petróleo não subiria mais? Minério de ferro está próximo do topo. As commodities agrícolas estão próximo do topo. Algumas commodities metálicas, como, por exemplo, o cobre, também está próximo, está já em recorde histórico. Por que o petróleo não subiria mais? Então, existe chance, sim, do petróleo continuar subindo, e isso pressiona muito a inflação. A economia brasileira é muito sensível à alta nos preços da energia elétrica e à alta nos preços dos combustíveis também. Então, esse é um cuidado que a gente está tomando. A inflação é algo que nós temos olhado desde setembro, quando a gente colocou o caixa da maioria dos nossos portfólios em fundos de inflação curta, que até trouxe um resultado, mas o risco subiu no comecinho do ano, então o rendimento segurou um pouco, não está conseguindo acompanhar o rendimento da inflação por inteiro. Mas a inflação é realmente nosso grande medo. Ali embaixo a gente mostra o gráfico do IPCA 15, que já saiu o do mês de maio, e do lado direito, expectativa da inflação por parte dos agentes consultados pelo Banco Central. Na semana, o Banco Central tem informações de economistas, de casas de análise, e publica a média das expectativas dos números. Então, vocês observam que a expectativa de inflação vem subindo bastante. A gente achava que ia fazer uma curva aos 7% e provavelmente vai fazer uma curva nos 8%, e a gente espera que essa curva realmente aconteça. A inflação vai chegar próximo dos 8% agora, entre junho e agosto, e deve recuar para fechar o ano mais próximo de 5%, ou pelo menos abaixo de 6%. Essa é a nossa expectativa, mas cada dia que passa a gente fica mais assustado. E a última é essa possível crise hídrica, que não estava nos nossos radares, até porque não é o Brasil todo que está passando por seca. Os reservatórios do norte estão muito cheios, os reservatórios do sul também estão ok, do nordeste também está ok, mas tem alguns reservatórios importantes da região sudeste que estão bastante baixos. Algumas hidrelétricas já foram desligadas, inclusive, e é por isso que a gente está no nível 2 da bandeira vermelha, que é o nível mais alto. E imagine se a gente tiver um apagão de energia na região sudeste ou em mais regiões do Brasil. Isso seria terrível, né, Murilo? Uhum.
Região Sudeste e Centro-Oeste é o risco que tem, mas seria horrível, mas ainda pequeno esse risco, né? A gente espera que sim. Ainda não trabalhamos com ele, mas sim, existe esse risco, a gente tem que monitorar. E o alento para a inflação é o dólar recuando. A gente está muito feliz vendo o dólar mais próximo de 5. O ideal é que ele caia ainda mais para compensar a alta das commodities, para compensar a alta de alguns preços. Então, a inflação, ela é o maior inimigo do investidor, é de fato a inflação, né, que come o poder de compra do investidor. Estamos muito atentos a isso e também uma das razões pela qual a gente vem mantendo posições elevadas em ações é porque no curto prazo as ações tendem a se beneficiar um pouco da inflação. O faturamento das empresas é a inflação, né? A inflação é feita pelo aumento dos preços, o aumento dos preços faz o faturamento das empresas aumentar. Só que no médio prazo, a inflação corrói o poder de compra do consumidor. Estamos acompanhando isso, fizemos o que achávamos que era possível, aumentando títulos de inflação de curto prazo. Eles têm volatilidade, então não dá para colocar muito no longo prazo para se proteger contra a inflação. Colocamos mais em bolsa para também se proteger da inflação, reduzimos fundo imobiliário, porque eles tendem a sofrer muito com a alta de taxa de juros. E agora é esperar um pouco e torcer para que realmente a inflação faça seu pico agora no meio do ano e volte a recuar. Então, os próximos 2 meses são muito importantes para a inflação. E daqui a pouco, na renda fixa, a gente vai voltar a falar disso. Acho que em relação à introdução era só isso, né? Mostra para a gente, Murilo, os indicadores do último mês. Tá, aqui tem a variação do Bitcoin. O portfólio esse mês, aqui a renda fixa, o principal destaque foi as ações, né? O Ibovespa subiu 6,16, tá, no mês de maio, e os multimercados também como destaque, HFA 1,21. O dólar caiu, deixa eu ver nossas carteiras. Não, só volta ali, Murilo, por Hum. gentileza. A novidade aqui nos indicadores é que a gente inclui o Bitcoin. E, pessoal, reparem no nível de oscilação desse ativo. Enquanto a maioria dos ativos costuma oscilar um dígito, o Bitcoin, nos primeiros 5 meses do ano, oscilou um dígito apenas no mês de abril. Subiu 13, subiu 30, subiu 30, caiu 2 e caiu 30. O padrão de oscilação desse treco é tremendo, é algo que é muito incomum. E essa é uma das razões pela qual o investidor precisa tomar muito cuidado. Com essa última alta que o Bitcoin apresentou, Murilo, muita gente acabou sendo caindo no canto da sereia e começou a colocar muito dinheiro nesse ativo quando o ativo ainda estava em alta. Tem que tomar muito cuidado, agora o pessoal tomou um susto e é por isso que não pode se exceder, não pode exagerar na alocação. Lá Tudo no bem. passado, a gente chegou a avaliar um pouco o Bitcoin, não tinha instrumentos para a gente acessar esse mercado, algo muito pouco maduro, eu diria. Então, a gente não tinha coragem, mas mesmo assim, a gente falava em ter no máximo 1 ou 2% do portfólio. Agora que existem ativos financeiros dentro do mercado regulado, a gente começa a ter mais coragem de olhar para esse ativo. Mas lembrando, é muito volátil e o investidor não deve colocar muito mais do que 0,5%. Oi, travou, né? Será que eu caí? O Rafael que caiu. Deixa eu colocar para vocês. Voltou. Oi, Murilo, gente. você Desculpa, consegue... consigo compartilhar, sim. Deixa comigo. Espera aí que eu que estou anfitrião agora. Ah, legal. Agora sim. Então, mostra agora para nós o portfólio.
Nosso portfólio foi super bem no mês passado, todas as classes foram bem, principalmente a classe de ações. O rendimento foi quase de 2%. Cadê o portfólio? Peraí. Aqui, cada um das... Não, pode ir para o portfólio direto, Murilo. Aí Ok, não aqui. mudou nada, também não mudou. Observa a rentabilidade de 12 meses, 2, 3, 5 anos e desde o início. Nos últimos 12 meses o rendimento está de 300. A gente conseguiu acertar a mão em várias classes nesses últimos 5 anos. E esse ano também não está sendo muito ruim. O problema é que a inflação está muito alta e quando a gente compara com a inflação, daí a gente fica não muito motivado. Mas se você olhar que nós estamos com um CDI que no acumulado do ano... Quanto que está o CDI no acumulado do ano? Deixa eu ver aqui. O CDI no acumulado do ano está em 0,9% e o nosso portfólio está com 2,2% de rendimento. Só lembrando que esse portfólio tem um risco entre o moderado e o crescimento, um risco razoavelmente alto. Tá? Acho que agora podemos ir para as carteiras, né? A carteira de renda fixa teve um rendimento bom, acima de 0,5%, que foi um rendimento acima do IMA geral. O IMA geral deu 0,5%, a nossa carteira deu 0,56%, daqui a pouco a gente olha isso. O acumulado de 12 meses está em 6,9%, o que é fantástico, porque o CDI, nos últimos 12 meses, ele deu próximo de 2,6%, se eu não me engano. E o IMA geral, que é um índice muito difícil de bater, nos últimos 12 meses deu 3,3%. Então, a gente está conseguindo render o dobro do IMA geral e praticamente 4 vezes o que o CDI está rendendo nos últimos 12. Sensacional. Essa é uma classe bastante difícil. Nos últimos anos, a gente vem conseguindo bater o IMA geral e nos últimos 12 meses também. Está sensacional o rendimento da classe de renda fixa. O que nos preocupa na renda fixa, obviamente, é a inflação. A gente se protegeu um pouco. E o que chama bastante atenção é a inflação de serviços, que é o que está no gráfico ali embaixo. A diferença entre a média do IPCA e a inflação de serviço dentro do IPCA nunca esteve tão grande, está uma diferença de 4,7. E o porquê que isso nos impressiona? Porque a inflação de serviços costuma ser maior do que a média da inflação. Os artigos básicos, commodities, alimentos básicos, eles tendem a subir menos do que a média e o serviço tende a subir mais do que a média, porque o serviço depende muito mais de salário, e salário é o que mais sobe nas economias que estão se desenvolvendo. Mas se os salários voltarem a subir, imagine como é que vai segurar essa inflação. Então, por isso que aquela taxa de desemprego de 14,7 não é tão ruim. É isso que vai ajudar também a segurar a inflação, além do dólar caindo. Porque se a gente tivesse com uma atividade econômica ainda mais forte e com o salário subindo, essa inflação aí não ia parar nos 10, não. Então, essa diferença nos impressiona e a inflação de serviço não pode começar a subir muito, porque é justamente o que está segurando a média do IPCA. E o que o investidor pode fazer em relação a isso? O que a gente acha que nesse momento dá para fazer é talvez aumentar um pouco o caixa, colocando mais em CDI. O CDI que ia subir para 5 não vai mais subir só para 5, o CDI deve subir para próximo de 6% até o final desse ano. No último relatório Focus do Banco Central, a expectativa é que a meta Selic encerre o ano em 5,75. Essa expectativa já subiu muito. Mas nós, particularmente, acreditamos que tem boa chance do CDI subir para 6 ou talvez até para 6,5. E se não for nesse ano, vai subir com certeza para o ano que vem, porque a gente vai ter muita inflação inercial ainda nos próximos anos, aí, nos próximos trimestres, eu diria. Então, acho que na renda fixa é isso, continuar se protegendo contra a inflação e talvez colocar um pouco mais de recursos em pós-fixado, aproveitando a alta do CDI.
É a única carteira que está negativa ainda esse ano, né? Esses 3 primeiros meses aqui foram ruins. É a carteira de renda fixa, que os 12 meses está contabilizando aqui o ganho que a gente teve em 2020 e 2021, com relação ao Imageral. Desculpem. Hoje está difícil aqui a minha internet. Coloca ali na renda fixa, por favor. Aqui? Isso. Então, a gente observa rendimentos muito superiores ao CDI. Por isso que nós não comparamos com o CDI. A gente compara o que a gente acha que é mais justo, que é o Imageral. Desde o início, estamos perdendo em 10 pontos percentuais, 2 aninhos ali, 2012 e 2013, que foram anos bastante desafiadores para nós. Mas acho que sobre renda fixa é isso. Vamos para a próxima classe, que é a classe de renda fixa, depois ações e alternativos. Classe de imóveis, desculpa. Então, na classe de imóveis, foi a única classe que o desempenho não foi tão bom, apesar da nossa carteira ter rendido muito mais que a média. Nos últimos 12 meses está em 10%, nos últimos 5 anos está em 16% o rendimento médio dessa carteira, contra um benchmark de 11%. A gente está ainda com muito rendimento acima da referência. Ali embaixo, desculpa, ali embaixo a gente tem o gráfico dos 2 fundos, do BPFF e do Capitânia REIT, os 2 fundos que a gente tem para a maioria dos nossos clientes, que são fundos de fundos. E interessante observar que o Brasil Plural está com muito fundos de recebíveis. Recebíveis são as CRIs e as LCIs, mas principalmente CRI, que na verdade é um título de renda fixa. Então, o Brasil Plural ele começou a render mais do que a média e talvez seja muito pelo fato de ele estar tão posicionado assim em recebíveis. O Capitânia REIT também estava com mais recebíveis, mas ele começou a mudar a posição. Agora ele está com praticamente 0 de recebíveis, que está dentro lá do híbrido, que acho que é 1% ali, não é praticamente nada. Mas interessante observar essa carteira aí, principalmente do BPFF, recheada de recebíveis. E isso deu resultado agora aí nos últimos meses, e ele está conseguindo se recuperar um pouco. Eu acho que sobre a carteira de imóveis não tem muito para falar. Estamos começando a olhar aí outros segmentos, como, por exemplo, segmentos de fazenda. A gente acha que pode ser muito interessante, mas talvez não nesse momento, né? Agropecuária foi muito bem nos últimos meses aí, e talvez não seja o melhor momento para comprar uma fazenda. Mas estamos acompanhando os fundos que estão sendo lançados nesse segmento, e quando acharmos que é o momento, a gente vai começar a recomendar e vamos começar a colocar nas carteiras. Então, no último mês foi 0,20 positivo contra 1,5 negativo da média. Essa classe continua sendo o patinho feio, e é por isso que ela continua com um peso um pouco menor do que o ideal para a grande maioria, para todos os nossos clientes. Por outro lado, a classe que a gente continua otimista é a classe de ações. Então, novos recordes justificados. A gente observou aí o Ibovespa chegando agora nesse mês a 130 mil pontos. O histórico de rendimento está sensacional, se bem que aí pega a recuperação da crise, né? Então, 49% de rendimento nos últimos 12 meses contra 48% do IBRA. Desde o início, 12% ao ano contra 12% do IBRA, mas é 12,5% o nosso contra 12% do IBRA, que é um índice que tem subido muito mais do que o Ibovespa nos últimos anos. Já falamos isso diversas vezes. Várias das ações que a gente tem subiram bem no último mês. A BR Malls foi super bem, a Educ, a empresa de educação Edux também foi super bem. O Grupo Pão de Açúcar a gente começou a comprar e ele começou a subir, está bastante interessante, e tem notícias aí que o Grupo Pão de Açúcar deve vender numa oferta pública pelo menos uma parte da participação que eles têm na Cenova, que é uma empresa lá da Europa que faz vendas online do grupo Casino.
Acho que sobre o mercado de ações, a gente não tem muito mais para falar. Uma coisa importante, inflação ajuda no crescimento das empresas, mas no longo prazo não é muito bom. Então, também essa é uma razão pela qual a gente continua bem posicionado em ações. Mas o que foi sensacional, vai para a próxima página, Murilo, que a gente conseguiu ter um desempenho extraordinário no ano passado, e esse ano a gente está conseguindo brigar super bem com o índice. Porque quando o mercado vai mal, a gente adora ir bem. E quando o mercado vai bem, a gente se contenta em ir tão bem quanto a média do mercado. E é o que está acontecendo esse ano. A gente está conseguindo aí ter um rendimento de 8% contra 8,9% do IBRA. Lembrando que o Bovespa está com 6 no ano. Então, a gente está batendo o Ibovespa, mas estamos perdendo um pouco para o IBRA. Interessante observar também, os fundos ativos esse ano não estão conseguindo ter um desempenho tão bom. A gente acompanha 15 fundos de ótimos gestores, e desses 15 fundos, apenas 3 estão batendo os benchmarks, tanto no ano quanto nesse último mês. Não são os mesmos 3, mas no último mês apenas 3 de 15 bateram os benchmarks, e no ano apenas 3 de 15 também estão batendo o benchmark. Agora, a nossa carteira, que tem alguns fundos de gestores, né? A gente tem lá Dália, Opportunity, Hicks, que foi super bem no último mês. Alguns clientes têm ainda o Constellation, ele fechou, né? Mas continuamos acreditando na gestão do Constellation. E mesmo assim, apesar desses fundos, a maioria deles estarem perdendo para as referências, nós estamos ganhando. E uma estratégia boa que a gente fez também, a gente reduziu um pouco o peso do SP500, do IVVB11, né? O Standard Poor's 500, para vários dos nossos clientes, para a grande maioria, na verdade, todo mundo que estava com uma posição razoável, porque o dólar tinha subido muito, o SP500 tinha subido muito, a gente achava que isso poderia começar a arrefecer, e de fato ocorreu. Então foi uma mudança bastante sábia que nós fizemos. Outra mudança muito inteligente que nós fizemos e que está dando resultado, a gente começou a pesar mais a mão no IBRX, naquele fundo que tem as 100 maiores empresas da Bolsa. Por quê? Porque ele tem muito peso das empresas exportadoras, que é o que está bombando esse ano. Você pega tem um fundo das empresas exportadoras, não das empresas exportadoras, mas materiais básicos, e muitas delas exportam, né? Que é o MAT-B11. Ele está subindo horrores esse ano. E o Brax está conseguindo capturar uma parte disso. A gente já falou isso, mas esse é um ano que vai ser difícil de bater os índices. Os fundos já passaram aí 5 meses e os fundos realmente estão tendo dificuldade. Nós achávamos que isso fosse acontecer, fizemos mudança estratégica lá no mês de maio, inclusive março, né? Em março, inclusive apostando mais em bolsa, e isso vem dando resultado. Não para a gente bater o benchmark, mas para a gente não perder. E é o que está acontecendo. Estamos conseguindo ficar muito próximo do benchmark. E agora, no acumulado desde o início, estamos com 208% de rendimento, triplicando o capital dos clientes em bolsa, apesar de ter tido um desempenho ruim lá em 2012 e 2013, batendo o IBRA e batendo de longe o Ibovespa. O Ibovespa não está aí, mas o Ibovespa nesse período deve ter dado algo próximo de 120% de rendimento. Na carteira de ações, só um pouquinho, Murilo. Na carteira de ações, a gente só está recomendando a parar um pouco as arestas. Foi esse o termo que você usou, né, Murilo? Sim. Diminuir um pouco a posição, né? Bom, não é diminuir, na verdade é rebalancear para gerar caixa, né? Que é a nossa ideia. Então, se por um acaso na renda fixa a gente pretende colocar mais em ativos de pós-fixados, esse dinheiro poderia vir facilmente das ações, que a gente já vem mantendo um peso maior há meses e agora a gente está colhendo os frutos. Então, a gente aparar as arestas agora para criar caixa é um dinheiro que não existia há poucos meses atrás. É só da valorização das ações isso. Uhum. Então, reduzir um pouco, botar o dinheiro, o lucro no bolso e colocar isso, por enquanto, em pós-fixado lá na renda fixa. Agora, a última classe é dos fundos multimercados, né? A classe de alternativos, que por enquanto só tinha fundos multimercados. A gente teve um desempenho bastante bom no último mês, 1,27 contra 1,21 do IHFA, que é o índice dos fundos multimercados calculado pela Ambima. O desempenho foi bastante bom, nos últimos 12 meses 5%, nos últimos 5 anos 9% de rentabilidade. Desde o início 10%,
muito parecido com o índice. A gente está perdendo um pouquinho para o índice em rentabilidade, mas a volatilidade é praticamente metade, né? Volatilidade do índice. Mostra a coluna da volatilidade do IHFA, Murilo. IHFA está aqui, ó, 4,26. 4% de volatilidade desde o início contra 2,76. 2,76 da volatilidade da nossa carteira. E aí o que a gente apresenta no gráfico ali em cima é a diferença da volatilidade dos fundos que nós temos para praticamente todos os clientes, da Claritas, o Molt, Canvas, Trust e da ZQuest, contra a volatilidade do Hashdex 100, que é o fundo de criptomoedas. Volatilidade média de 5% dos multimercados contra 75% ao ano de volatilidade do Hashdex. Esse troço não é brincadeira, não. A volatilidade é muito grande. Mas aí a gente rodou um teste de um portfólio, de uma carteira, na verdade. A gente pegou os fundos multimercados e colocamos o Hashdex 100 no meio da carteira. O quanto por cento que a gente pode aplicar no Hashdex sem alterar a volatilidade da carteira de alternativos, da carteira aqui dos fundos multimercados. O resultado deu que é próximo de 5%. Então, próximo de 5% da carteira de multimercados pode ser colocado nesse fundo de criptomoedas sem alterar a volatilidade do todo. Então, existe a possibilidade da gente colocar até 5% da carteira de fundos multimercados nesse fundo que é o Hashdex. Seria o Hashdex 11, né, Murilo? Hash 11, que é o negociado na bolsa, é isso? Isso, aham. É o histórico aí do Hashdex 100, que é um fundo exclusivo para investidor profissional. O que a gente utilizaria, ele tem a mesma composição, só que agora ele está sendo negociado em bolsa. E eu acho interessante comentar também o motivo da volatilidade permanecer a mesma, mesmo colocando um ativo com 75% de volatilidade anualizada, né? O interessante dessa classe não, na verdade, desse ativo, é que a correlação dele com os fundos da nossa carteira é muito baixa. Se não me engano, a maior delas é com o Trust. Mas assim, 0,9. Zero. É muito pouco mesmo. Então, E assim, dos outros todos é zero, né? é muito próximo de zero a correlação. Então, você mesmo adicionando um ativo com uma volatilidade enorme, a volatilidade da carteira não aumenta. Lógico, dosando o peso, né? Se for um peso muito grande, lógico que ela vai aumentar. Mas, assim, até 5%, vamos pensar em 3% a 5% da carteira, é bem provável que não aumente a volatilidade da carteira, mas aumente seu Sharpe, né? Aumente seu ganho. Lógico, isso olhando para trás, né? Para frente a gente não tem como prever. A verdade é que é um mercado que já corrigiu mais de 50% desde o topo. Então, a gente está olhando de perto porque pode fazer sentido a gente não aumentar o risco e tentar aumentar o ganho, né? Tentar capturar essa onda aí, né, Rafael? É. E só lembrando que o Hash 11 tem uma taxa de administração que acho que é 0,4 ao ano inferior ao Hashdex 100, né? Eu acho que é 1,7 contra 1,3, se eu não me engano. Então, é outra razão para comprar o Hashdex 11. E também tem outro detalhe, né, Murilo? A volatilidade desse treco é tão grande que é melhor você vender e comprar na bolsa sabendo o preço que você está comprando e vendendo do que comprar um fundo aberto que você vai saber no final do dia qual que é a cotação que você vai entrar ou sair. Então, é outra razão pela qual a gente deve preferir o ETF negociado na bolsa ao fundo aberto que você pode aplicar nas instituições financeiras. Agora, por que pode fazer sentido ter a criptomoeda? Porque a liquidez internacional continua muito grande, a inflação do mundo pode aumentar. Existe uma vertente que fala o seguinte: a digitalização, o home office, deu um salto de produtividade, e esse salto de produtividade vai segurar a inflação mundo afora. A gente espera que isso de fato ocorra, porque se isso ocorrer, a economia só tende a ganhar. Entretanto, a gente estamos preocupados. E por quê? Porque apesar do desemprego não ter caído tanto assim, por exemplo, nos Estados Unidos,
já está tendo escassez de mão de obra. Eu acho que aqueles cheques que o Trump e o Joe Biden mandaram para os cidadãos americanos estão fazendo eles ficarem muito em casa sem procurar emprego. Mas fato é que hoje falta mão de obra básica nos Estados Unidos da América. O McDonald's está tendo que dar iPhone para contratar novos funcionários. A Amazon, que pretende contratar, se não me engano, 40 mil funcionários esse ano, está tendo que dar bônus de $1.000 para as pessoas que ingressarem na empresa, começarem a trabalhar na empresa. Então, tem vários exemplos de setores, principalmente os setores de mão de obra barata, que estão tendo muita dificuldade. Salários aí de $10 a hora estão tendo que ser pagos aí 12, 15, R$18 a hora. Teve uma reportagem, se não me engano, saiu no Wall Street Journal, um restaurante que, para o lavador de prato, o salário teve que subir de 10 para 18 para conseguirem contratar uma nova pessoa para a posição. E isso, obviamente, pode atrapalhar a inflação. Atrapalhando a inflação mundo afora, tende a fazer com que alguns ativos, como as criptomoedas, voltem a se valorizar ou continuem se valorizando. Então, pode fazer sentido. Mas, para não aumentar o risco, como disse o Murilo, tem que ser muito pouco. Se a gente colocar 5% da carteira de alternativos, isso vai representar para a maioria dos clientes, para a maioria dos portfólios, 1% do total. Se a gente colocar 3%, vai ser próximo de 0,5% do total. Não cremos que mais do que isso faça sentido, pelo menos no momento. Então, é bem provável que, ao longo desse mês, a gente comece a aplicar nesse fundo de criptomoedas. E quem quiser daí participar de uma live específica disso, daqui 10 dias a gente vai anunciar, provavelmente daqui 3 semanas, fazer um encontro aí com os nossos investidores sobre as criptomoedas e sobre os veículos de investimento que agora existem. E lembrando que parece ter uma janelinha de oportunidade, né? Como disse o Murilo, já caiu 50% do topo, Murilo? Do topo, sim. Em dólares, né? 64 mil dólares, agora está 32, 33. Então, caiu 50%. Pouco menos de 50% em dólar e um pouco mais de 50% em reais, se for considerar. Será que é isso? É verdade, porque o interessante também, por ser um investimento dolarizado, para nossa carteira faz sentido um pouco. Então, aqui tem mas só finalizando, o rendimento da carteira de multimercados, 1,27. Esse ano a gente está um pouquinho atrás do IHFA, perdemos 0,06. E desde o início 129 contra 134, mas com menor risco, né? Na verdade, assim, eu acho interessante falar sobre a carteira de multimercados, que desde o ano passado, vamos olhar aqui a rentabilidade anualizada, a volatilidade ela vem aumentando. A gente tem tentado aumentar a volatilidade da carteira já tem algum tempo. E então ela está se aproximando aqui, apesar de que o ano passado a maioria dos ativos tiveram uma volatilidade maior, né? Mas sem dúvida, talvez adicionando esse ativo, a gente possa chegar perto de 4,5, que seria mais ou menos a volatilidade do índice. É o que a gente busca por hora. Perfeito. Agora, pessoal, quem quiser fazer perguntas, será que já tem perguntas ali? Deixa Eu eu olhar acho que aqui. não, até pedir para o pessoal fazer, mas façam perguntas sobre o Bitcoin ou enfim, Sobre o cenário. sobre o cenário, câmbio. Do câmbio sempre perguntam, né? No início do ano a gente acreditava que o câmbio fosse recuar. O mercado todo estava acreditando, mas a gente acreditava e torcia para que recuasse justamente para segurar a inflação. A nossa expectativa foi frustrada até o mês de fevereiro, até o mês de março, e agora no mês de abril e no mês de maio recuou, e no mês de junho está recuando novamente. Esses 3 meses aí deve estar recuando já próximo de 10%, um pouco mais do que isso. E a expectativa é que continue assim, mas também recuar muito mais é difícil, né? O Brasil ainda tem muitos desafios pela frente, então não tem expectativa que recue tanto. Fundo Bitcoin está disponível aqui no Brasil? Sim,
Então, esse fundo negociado em bolsa está desde quando, Murilo? Acho que é finalzinho de abril, 26, 27 de abril, ele fez a oferta pública. E o aberto já tem mais de um ano. O aberto, ele tem mais de tem uns 2 anos, pelo menos. Esse para investidor profissional, né? Tá? Já tem Investidor uns 2 anos. profissional, só lembrando, ou são profissionais como nós, ou são pessoas que têm 10 milhões de reais aplicados no mercado financeiro. E agora, há pouco mais de um mês, foi lançado o fundo que é negociado na Bolsa, que daí é acessível a todos os investidores. Então, tem sim já no Brasil produto para investidor comum e para acessar o mercado de criptomoedas. Murilo, esse fundo ele não aplica só em Bitcoin, né? Mas quanto por cento é em Bitcoin? É em torno de 80% em Bitcoin. E as maiores posições é Bitcoin e Ethereum, né? Em torno de 5% em Ethereum. Mas ele tem uns 14 ativos na carteira. Ah, tá. Então ele tem uma série de moedinhas pequenininhas ali, mas uma posição menor e que tem potencial, talvez, de valorizar ou o risco maior, né? O Murilo fez uma reunião com o pessoal da gestora e a gente vai abordar esse assunto na live para explicar como que eles fazem para reduzir o risco de perda dos bitcoins das moedas que o fundo detém. Isso é sobre essa pergunta. Eu poderia comentar sobre um movimento do Canadá em direção ao Bitcoin, fomentando fundos. Eu não vi isso, na verdade. O que eu tenho visto é muita notícia ruim, né? A gente tem visto todo mundo querendo proibir ou não tem, principalmente agora com essa queda. Aí não vi fomentando. Eu vi que El Salvador, tá, pretende colocar o Bitcoin como moeda oficial, tá? Uma das moedas oficiais, tá? A moeda oficial de El Salvador é dólar, tá? Descobri isso agora. Eles utilizam o dólar e eles querem utilizar também o Bitcoin como moeda oficial. Então tem alguns movimentos contrários, outros a favor. É algo bem controverso. A China banindo os mineradores lá há uma notícia que acontece todo ano, tá? E realmente acontece. Agora eles fecham um pouco o cerco, mas essa mineração ela migra para outros lugares. Então também não é nada. O Bitcoin não seria dependente da China com relação a isso. Uhum. Mas eu acho que os países mais liberais, com menos regulação, devem liberar mais, e os países com mais controle, mais regulação, vão liberar menos. Porque se forem liberar o Bitcoin em todos os lugares, todos os governos perdem muito poder, né? Obviamente, o Partido Comunista Chinês não quer perder poder, obviamente, o governo americano não quer perder poder. Então, eles vão sim aplicar restrições a essas moedas. Mas é justamente por isso que essas moedas começaram a existir, né? Justamente para fugir de regulamentação e fugir da dependência dos governos em relação às reservas de dinheiro, às reservas das pessoas, né? Eu quero ter uma reserva sem correr o risco do governo. É por isso que uma das razões pela qual foram criadas as criptomoedas. Isso na próxima live a gente vai trazer mais informações, mas é um assunto que desperta muita curiosidade. O Bitcoin ele tem moedas restritas, né? Ele tem terá 21 milhões de moedas. Então ele não ele com relação à inflação, né? É um dos argumentos, né? Dos coiners, dos bitcoiners. Você é uma moeda que não gera inflação, por exemplo, porque você não tem como emitir mais moedas. E isso tem feito com que os americanos tenham investido muito nisso, né? Se você pegar a Coinbase, que foi uma empresa que fez a oferta pública deles, eles cresceram somente no mercado de criptomoedas, né? Uma exchange, né? Uma corretora lá nos Estados Unidos. Então, a quantidade de americano investindo em Bitcoin é fora do comum, justamente por conta dessa emissão de dólares desenfreada aí que a gente teve. O market cap chegou em 1 trilhão, Murilo? Chegou em quase 2 trilhões, eu acho que está em 1,3. Desculpa, do Bitcoin especificamente, eu acho que chegou muito próximo disso.
tá, mas agora está abaixo. Então, é equivalente ao valor de uma grande empresa americana. Exatamente. Mas de reserva de valor, se você comparar com ouro, pode ser que seja pouco ainda. Apesar de não ser ouro, né? Obviamente, é algo ainda que a gente tem que aprender muito, mas é um pouco nebuloso para a maioria das pessoas, né? Já é alguma coisa, mas está longe de ser um ativo relevante para a economia como um todo, né? Sem dúvida. E por essa razão que a gente também acha que nenhum investidor deve ter 10% em criptomoedas. Essa é a nossa humilde opinião. Perfeito. Eu acho que é isso, então, não tem mais perguntas. Vamos encerrar, então? É isso. Então, obrigado, Murilo. Obrigado a todos que participaram. Até a próxima. E qualquer dúvida é só mandar e-mail para nós. Beleza, até mais, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite.